Fala pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Eu estou aqui para trazer algo que eu venho sentindo de Deus e eu quero começar com a pergunta: e agora? Eu acho que seria talvez o título que eu daria para essa mensagem que eu quero trazer para vocês hoje. Sabe, se você é de um meio pentecostal ou que acredita no mover do Espírito Santo, eu tenho certeza que você já viu Deus, já ouviu de Deus, eu tenho certeza que você que acompanha uma igreja ou é parte de uma igreja local, você já tem recebido palavras muito boas do Senhor. E a minha pergunta com relação a isso para você é: e agora? O que eu faço com tudo que eu tenho recebido? Como é que eu tenho que reagir com aquilo? Eu quero trazer para vocês alguns pontos hoje. Só que antes de eu trazer esses pontos, eu quero fazer um convite para você. Primeiro deles, assiste até o final. Não pula, não desliga o vídeo, vai até o final, tá bom? E se você gostar, manda aí um curtir, comenta alguma coisa, compartilha com alguém a palavra, porque se ela tocou você, ela também pode tocar outras pessoas, tá bom? E o que eu quero falar a primeira coisa é, ok, eu tenho um chamado, mas como é que eu vou responder ao meu chamado? Né? Às vezes a gente demora tanto, a gente tem tantas questões para responder ao nosso chamado, que a gente acaba perdendo o nosso time. Pensa comigo numa coisa. Será que nós não poderíamos responder como os discípulos? A palavra fala que eles simplesmente largaram suas redes. Foi imediatamente. Sabe, muitas vezes nós queremos resolver tantas coisas, ou nós colocamos tantos impedimentos que na verdade nem estão lá. Né? Eu gosto muito da história de Moisés, e depois de toda aquela desculpas que ele dava na sarça ardente, tem um versículo que me chamou muita atenção, que é Êxodo 4, versículos 19 e 20, eu só vou aqui parafrasear para você, tá? É muito interessante que Deus ele chega para Moisés e fala assim: Moisés, toda aquela geração das pessoas que procuravam matá-lo, te matarem, já morreram. Então volta para o Egito, volta para aquela terra. E é engraçado você pensar nisso, porque o impedimento estava na cabeça de Moisés, mas a realidade já era outro, já tinha mudado. E essa é a pergunta que eu faço para você. Será que todos os impedimentos que nós colocamos, será que eles existem ou eles existem apenas nas nossas cabeças? Será que não são fantasmas que nós mesmos colocamos e não são reais? Sabe, é uma coisa que a gente tem que começar a pensar sobre isso, sabe? Porque muitas vezes a gente está perdendo nosso tempo. Segunda coisa, responda ao chamado de Deus confiando em quem te chama. Se o Senhor te chamou, se Ele te convidou, simplesmente acredite, confie. Sabe, mantenha a sua confiança no Senhor. E junto com isso, eu quero falar, foque acima de tudo em Jesus. Foca mais em Jesus do que na sua tarefa. Sabe por que eu falo foca mais em Jesus do que na sua tarefa? Se você for pensar, é muito engraçado a gente imaginar que, nossa, ser um discípulo de Jesus na época de Jesus, um dos 12, devia ser incrível, devia ser maravilhoso, os caras deviam fazer coisas maravilhosas. Eu entendo e eu concordo, devia ser muito bom você ver aquilo que Jesus fazia em primeira mão, lá, ao vivo. Só que deixa eu te lembrar algumas coisas do dia a dia dos discípulos. Eles serviam comida para as multidões, preparavam a casa onde Jesus ia passar a noite, eles preparavam o barco para as viagens, algumas tempestades ali no meio, eles tinham que conseguir um jumentinho para Jesus montar. Eles iam comprar comida, como estava escrito em João capítulo 4. Sabe por que eu falo isso? Porque às vezes nós esquecemos que esses discípulos que viram coisas incríveis de Jesus também tinham suas obrigações cotidianas. Às vezes a gente olha para nossa vida e fala assim: ah, mas minha vida não é tão especial, é tão normal. Sim, assim como todos os discípulos, todos nós fazemos coisas cotidianas e nem por isso nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Sabe, então no meio do seu cotidiano, no meio das coisas que você tem feito, que você normalmente faz todos os dias, ache o extraordinário de Deus para que você consiga cumprir o chamado do Senhor na sua vida, ok? Meu segundo ponto é permaneça até que o Senhor venha. Atos capítulo 2, um pouco antes de Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo, Jesus fala o seguinte: permaneça em Jerusalém. E parece fácil falar assim: permaneça em Jerusalém até que o Espírito Santo venha. Só que deixa eu te trazer alguns pontos. Primeiro, existia uma perseguição em Jerusalém. Jesus tinha sido crucificado e eles estavam perseguindo todos os outros que acreditavam em Jesus. Então não era fácil permanecer. Segunda coisa, eles estavam permanecendo em cima de algo, de uma palavra de Jesus, mas em cima de algo que eles não sabiam. Por exemplo, vai vir o Consolador. Quem é o Consolador? É diferente para nós entendermos hoje quem é o Espírito Santo e para aqueles discípulos entenderem quem era o Espírito Santo. Sabe, então eu tenho certeza absoluta que naquele contexto existia aquela questão do: nossa, será que vai acontecer? Será? Mas e agora? Como muitos de nós temos. Só que eles permaneceram, e porque eles permaneceram na palavra que Jesus tinha mandado para eles, o que aconteceu é que tem uma palavra importante em Atos 2, de repente. Então, assim, parece que nada vai acontecer, mas de repente Deus faz alguma coisa, de repente o Espírito Santo vem sobre aquele lugar.
Sabe, Paulo e Silas, quando eles estão presos, talvez um momento de muita dificuldade, talvez você esteja passando por esse momento de dificuldade, não pare de adorar o Senhor, não pare de cantar hinos e salmos e ser grato e exaltar o Senhor, assim como Paulo e Silas fizeram, porque de repente algo pode acontecer e te tirar desse lugar. Sabe, o problema é que muitas vezes nós temos a mania de, ai meu, tá muito difícil, eu vou desistir, tá muito difícil, talvez não seja do Senhor. Às vezes você precisa permanecer até o momento em que Deus ele vai fazer algo, até que o de repente do Senhor chegue sobre a sua vida e aconteça com você, assim como aconteceu com Paulo e Silas em Atos capítulo 16, que ele simplesmente abre as portas das prisões para que você pudesse sair daquele lugar. Espera o de repente de Deus sobre a sua vida. E meu último ponto é, se torne um testemunho vivo. Sabe, seja um testemunho daquilo que Jesus está fazendo, mais do que ser um contador de histórias daquilo que Jesus está fazendo. Melhor do que você contar uma boa história, um bom testemunho, é você ser uma boa história e um bom testemunho. Sabe, João capítulo 11, é muito legal que tem a história ali da ressurreição de Lázaro. Né? E se você for olhar a ressurreição de Lázaro, tem algumas coisas muito engraçadas. Primeiro, capítulo 12 de João, versículo 1, fala o seguinte: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Sabe, Lázaro, depois do milagre que aconteceu na vida de Lázaro, Lázaro ele não era só Lázaro, ele era Lázaro, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Ele se tornou um testemunho vivo. Ele não precisava contar tanta história, porque a vida dele já era a história. Será que nós somos reconhecidos pelo testemunho das nossas vidas? Será que quando ele olha para cada um de nós, ele fala assim, cara, tá aí, sei lá, o homem de Deus, tá aí aquele que ressuscitou dentre os mortos. Sabe, nós temos que começar a vivenciar, a demonstrar através da nossa vida o nosso testemunho. Aí você fala assim, mas por que isso aqui? Cara, por uma razão muito interessante. Se você for olhar João capítulo 12, versículo 9, olha o que fala lá. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por conta de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Olha que interessante, Jesus estava lá. Eles queriam ver Jesus, mas Lázaro também chamava atenção. Eu falei assim, cara, tem Jesus, interessante, mas tem aquele outro que ressuscitou dentre os mortos, sabe, tipo, que foi ressuscitado, né, dentre os mortos. E olha o versículo 11, pois por causa dele, né, Lázaro, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Cara, Lázaro, o milagre de Lázaro atraía as pessoas, e quando ele atraía as pessoas, como ele estava tão perto de Jesus, eles olhavam para Lázaro e Lázaro apontava para Jesus. Sabe, a tua vida, o testemunho da sua vida, ele vai apontar para Jesus. E é extremamente importante nós atrairmos as pessoas para nós podermos pensar e olhar e falar assim, cara, é hora que você está vendo para mim, olha para cá, esse é Jesus. Só que antes, nós precisamos nos tornar testemunhas ou testemunhos vivos, ambulantes, andando, que não sejam só as nossas palavras, mas seja a nossa vida. Eu creio que Deus tem algo para fazer através da sua vida. Eu creio que Deus tem algo para fazer no nosso país ou na sua cidade, onde quer que você esteja, mas que nós possamos ter ou fazer essa diferença, causar essa diferença aonde quer que nós estejamos, na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa faculdade, em qualquer lugar onde você esteja, na tua academia, que você seja esse testemunho e que nós possamos apontar para o Senhor e que essa cidade, a nossa cidade, a tua cidade, o nosso país possa ser transformado pelo Espírito Santo em temor do Senhor. Amém? Pessoal, eu quero falar para você que se isso falou com você, compartilhe esse vídeo, deixa um curtir, bota um comentário aqui embaixo. É muito importante para nós entendermos e vermos aquilo que você está passando ou aquilo que está acontecendo na tua vida ou aquilo que Deus está falando com você. Tá bom, pessoal? Deus abençoe você, tenha uma ótima semana.